Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Amém. Queridos, nossa porção de hoje, Parashá de número 19, Terumá, que significa oferta, oferenda, está em Êxodo, Shemot, capítulo 25, do verso 1 até o capítulo 27, verso 19. Temos referência nos profetas, Haftará, 1 Reis, capítulo 5, verso 12 até capítulo 6, verso 13. Temos referência na Brit Hadashah, em Hebreus, capítulos 8, 9 e 10. E temos um salmo complementar aqui de número 26. Queridos, ter uma oferta. Shemot, Êxodo, capítulo 25, verso 1. Leamos o início da nossa porção de hoje. Disse Adonai a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam ofertas. De todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Mais uma vez eu quero enfatizar esse qualificativo. O Eterno dá uma ordem a Moisés que recolha ofertas. De todo mundo? Não. De todo homem cujo coração o mover para isto, dele recebereis a minha oferta. Muitas vezes a pessoa oferta sem querer ofertar. E no caso das coisas sagradas, sobretudo de ofertas alçadas, que é o caso aqui, tem que ser algo absolutamente espontâneo, do coração, de dentro para fora. Eu quero doar. É uma honra doar. É uma honra, é um privilégio doar. Então é para a pessoa que tem esse coração. E aliás, Paulo nos adverte, está ali, quando nós formos doar algo, que nós o façamos com alegria, não por tristeza ou por constrangimento, mas com alegria. Então, essa motivação, mais uma vez, gente, gravem essa palavra é fundamental na nossa vida com o Eterno. Motivação. O que nos impele, o que nos leva a agir no reino de Deus. Não é? Qual é a nossa motivação? É ali que o Eterno analisa, que ele sonda. Não é aquele algo exterior, não é o resultado em si, mas a motivação. Muitas vezes o resultado é o que todos esperam, mas a motivação ela está equivocada, ou ela é dolosa mesmo. E em sendo assim, obviamente, não é uma oferta que agrada ao Eterno. Então, algo para que nós analisemos, vigiemos, sondemos o nosso coração. De todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis. E aí o próprio Eterno, ele começa aqui agora a especificar o que ele quer. Recebereis ouro, prata, bronze. Lembrando, queridos, que aqui, neste capítulo, nessa porção, nós estamos tratando de uma oferta alçada, oferta específica, oferta para um determinado fim. É como se nós falássemos assim: queridos, vamos levantar uma oferta aqui para uma obra tal, para uma causa tal. Essa é uma oferta alçada. Esse dinheiro, ou esses valores, ou esses bens não podem ser utilizados em outra coisa que não aquela que foi objeto do pedido. Então, neste caso, eram ofertas específicas. E aí no verso 4, verso 5, verso 6, verso 7, ele detalha mais sobre as ofertas. Eu quero enfatizar agora os versos 8 e 9, e depois nós já vamos para Haftará. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Habitar entre nós, habitar conosco.
Prestem atenção no verso 9, extremamente importante. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Ponto. Queridos, agora, a partir daqui, seguem-se todos os detalhes, tanto de móveis quanto de estrutura. Nós temos aqui a arca, o propiciatório, a mesa, o candelabro, as cortinas, a coberta de pedras e as tábuas, o véu e as colunas, o altar do holocausto, o átrio do tabernáculo. Enfim, todos os detalhes de como fazer. E aí, a primeira pergunta que nos vem à mente, qual é? Como Moisés, recebendo uma ordem do Eterno, recebendo tudo isso, todos esses detalhes, como que ele poderia fazer exatamente como o Eterno estava mandando? Chama atenção de novo para o verso 9. Segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Queridos, nós temos aqui um modelo. Com o modelo não fica mais fácil? Como fazer? Nós começamos a ler todos esses detalhes e ficamos imaginando ali como que eu faria tudo isso. Tem um modelo? Não, nós tem sim um modelo. Eu vou te mostrar o modelo. E conforme o modelo, assim será feito. Isso, gente, nos chama a atenção para um detalhe muito importante, até estávamos comentando na mesa do café, que muitas vezes nós ignoramos esses detalhes do Eterno. E são nas pequenas coisas, quem lê essa paraxá, por exemplo, tantos detalhes práticos de como fazer, como erigir um tabernáculo, como adequar os móveis naquele ambiente. Enfim, a gente fala assim, bom, mas o que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Por que o Eterno dá tantos detalhes? E aí, queridos, a resposta óbvia é de que, mais uma vez, atentemos sempre para a vontade do Eterno. Muito provavelmente, eu fico pensando e me colocando no lugar, eu comecei a ler isso aqui e penso assim, mas eu acho que se eu fizesse de outra forma aqui, seria melhor. Ou seja, nós começamos a achar que a nossa vontade é melhor do que a do Eterno. Por que isso? Porque nós não queremos fazer aquilo que o Eterno manda, via de regra. A nossa inclinação, ela quer dar um jeito o tempo todo. O tempo todo. E se nesses detalhes materiais nós agimos assim, imagine, quanto mais nas ordens essenciais, naquilo que mexe com a nossa estrutura. E aí nós vamos descobrir qual que é a razão de tudo isso. Por que tantos detalhes? Por que esses móveis? Por que a disposição tem que ser assim? O que o Eterno, afinal de contas, queria com isso? Então, no primeiro momento, queridos, atentem para a vontade do Eterno. Atentem que o nosso Deus, Ele é perfeccionista. Ele é santo. E que a ordem dele é essa aqui. Se ele diz que é com estofo azul, eu não posso apresentar um estofo de outra cor. Não, mas o azul eu vou ter que comprar. Eu tenho aqui que é amarelo, uso amarelo. Não, mas peraí, o Eterno mandou colocar azul. Não, mas tanto faz, azul, amarelo, qual que é a diferença? Eu vou ter que gastar, afinal de contas, eu vou ter que desembolsar. Eu já tenho isso aqui em abundância, eu tenho isso aqui em estoque. Ou seja, o que está sobrando, o que eu tenho disponível, isso aqui é para a terra. O que eu gosto. A minha conveniência é para a terra. Agora, o que é da conveniência do Eterno, quando o Eterno dá a ordem, aí eu fico tentando dar o meu jeitinho. Gente, não nos iludamos.
Essa é a nossa natureza. Eu estou enfatizando isso porque o ponto crucial dessa proporção para mim é exatamente esse: oferta. Que tipo de oferta? De onde parte essa oferta? O que estamos ofertando para o Eterno? E aliás, me veio à mente agora aquele exemplo da viúva pobre, né, que está ali no gasofilácio fazendo a doação, não é? E a palavra diz, lá na Brit Hadashah, diz que os ricos doavam do que lhes sobejava, do que lhes sobrava, altas quantias, mas aquela mulher, ela deu muito mais do que eles. Mas como assim? Ela deu 2 moedas, como que ela pode ter dado mais? Ela deu tudo que ela tinha. Eu não estou aqui estimulando a ninguém doar tudo, nada disso. Esse não é o ponto. Né? E aliás, essa questão de doação é algo que cada um resolve com o Eterno. Eu não gosto nem de ficar tocando nesse assunto. Né? Porque nós precisamos nos tratar acerca disso. Cada um individualmente. Né? Com relação às coisas do reino. Porque doar aquilo que nós não temos é muito fácil. Né? Já falei isso várias vezes. Não, mas se eu tivesse 2 carros, é claro que eu doaria um. Se eu tivesse 2 casas, eu doaria uma. Né? E tal, mas às vezes a pessoa tem lá uma moto. Então dou sua moto. Não, minha moto não, eu só tenho essa moto. Ou seja, a especulação acerca do que não tem para dizer que o outro é que deveria doar. Quando na verdade a palavra não é para o outro, a palavra é para cada um de nós. E cada um de nós é responsável perante o Eterno acerca do que faz, né? A forma como oferta, como dá os dízimos, enfim, isso é um problema pessoal e cada um colherá de acordo com esse relacionamento que tem com o Eterno. Isso não é uma relação do membro com liderança, nada disso. Isso é um princípio que é aplicável no reino do Eterno, que Ele próprio estabeleceu as regras. Não sou eu que vou dizer, não sou eu que vou modificar. Né? E aqui, neste caso, nós temos uma base, uma estrutura que nós devemos atentar para ela. Qual é essa estrutura? Oferta. Daquele cujo coração se inclinar para isso. E não é o que ele dispuser no coração dele. Ele vai se dispor acerca da doação, mas ele vai doar aquilo que eu estou mandando. Diz o Eterno. E aqui, volto a dizer, na porção de hoje, é uma doação específica para um fim específico. Então, o objetivo aqui é a construção do Mishkan, do tabernáculo, do santuário. Para que tudo isso? Mais uma vez, Romanos capítulo 15, verso 4. Nós precisamos de gravar esse verso. Vamos lá todos, eu penso que todos já gravaram. Romanos 15, verso 4. Pois tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Então, queridos, tudo que está escrito é para o nosso ensino. Tudo que está escrito é para o nosso ensino, para que ao final nós tenhamos esperança. Então, por que a construção de um tabernáculo? Qual é a função do tabernáculo? Conforme nós sabemos, a função aqui ela é eminentemente pedagógica. O Eterno queria ensinar para o povo, recém-saído da escravidão, acerca do sacrifício pelos pecados. E aqui, queridos, eu já faço uma observação que ela é muito peculiar em relação ao nosso povo.
e muitos utilizam de argumentos sofismáticos para tentar invalidar o sacrifício do Mashiach Yeshua, partindo da premissa de que o Eterno pedagogicamente estava ensinando acerca do sacrifício exatamente para apontar para Yeshua no futuro. Muitos do nosso povo, sobretudo dos ortodoxos, dizem o quê? Porque eles não concordam muitas vezes com a questão do Mashiach Yeshua. Porque o ensino acerca de Yeshua é equivocado. É um ensino de transferência de responsabilidade. E nisso eles estão certos. Por quê? Porque o que nos foi ensinado ao longo de 2000 anos é que Yeshua fez tudo por nós. Ele já se sacrificou por nós, pagou o preço pelos nossos pecados, podemos levar a vida do jeito que quisermos levar, porque ele já fez tudo, nós não temos que fazer nada. Essa é a teologia pregada no Ocidente, digo equivocada, digo diabólica, porque ela faz exatamente isso, ela coloca a pessoa numa situação de comodidade. Ela coloca aquela pessoa que assim pensa que ela de fato é irresponsável, ou seja, ela não é responsabilizada pelos próprios atos, porque afinal de contas alguém infinitamente superior já passou por tudo, pelo sacrifício do madeiro, e ela está tranquila, a pessoa está tranquila, ela não precisa de se esforçar tanto, se eximindo da responsabilidade perante o Eterno. Então, queridos, a premissa, conquanto o objetivo do tabernáculo seja nos ensinar acerca do sacrifício, para que nós nos habilitássemos. Ou seja, o sacrifício de Yeshua, ele nos habilita. Ponto. Ele nos habilita. Ele não nos exime a partir do momento que nós compreendemos isso. Muito pelo contrário. A partir do momento em que efetivamente compreendemos, esse é o momento do clique. Ou seja, Yeshua está me habilitando para o reino. Yeshua está numa missão reconciliadora com o Pai. Yeshua agora é o nosso modelo. Faça tudo conforme o modelo. Ele é o nosso modelo. E a palavra diz lá em Tito, aquele que diz que permanece nele, nesse modelo, em Yeshua, esse deve também andar assim como ele andou. Ou seja, nós temos um modelo perfeito. Temos um modelo perfeito. Então, a partir dessas premissas, de que agora eu estou justificado, vírgula, para que finalidade? Para que eu tenha acesso novamente ao Pai e que eu possa, doravante, daqui em diante, levar uma vida que o agrade. E como nós podemos agradar o Eterno? Obviamente, mediante a obediência aos seus mandamentos. Jesus foi muito claro acerca disso. Queres entrar na vida? Senhor, quando ele foi questionado pelo jovem rico, Senhor, o que devo fazer para entrar na vida eterna? Para herdar a vida eterna? Queres entrar na vida? Guarde os mandamentos. Guarde os mandamentos. Agora, não é como você quer. Ele pensava que era. Porque Yeshua começa a questioná-lo e ele tem a coragem, a hombridade de refutar ou de replicar com Yeshua acerca dos mandamentos. Senhor, isso aí tudo eu tenho feito desde a minha mocidade. Ou seja, tranquilo para mim. Só que não se trata de algo exterior. Yeshua
percebendo isso, a exteriorização da lei, a exteriorização da instrução, que é muito fácil fazer. Nós falamos sobre isso aqui constantemente. E Yeshua, percebendo, ele vai lá no... Deixa eu sondar então. O que é sondar, gente? Aprofundar. Vamos aprofundar mais um pouquinho. E quando faz isso, Yeshua toca no ponto central, que era a avareza. A avareza. Aquilo que efetivamente o prendia nessa vida. Ou seja, ele não estava pronto para a vida eterna. Porque ali Yeshua faz uma exigência para ele, óbvia, uma exigência óbvia, de momento, circunstancial. Não se trata de generalizar, não podemos pegar isso e fazer uma doutrina. Não, você vai doar tudo para os pobres para seguir Yeshua. Não é isso que ele está dizendo. Tanto não é que quando no diálogo com Zaqueu fala com ele: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou doar metade dos meus bens. Ué, mas não era tudo? Não é para doar tudo? Zaqueu fala assim: não, eu vou doar metade dos meus bens, e se eu prejudiquei alguém, eu vou restituir quadruplicado. Então, nós percebemos nisso que é circunstancial. Era algo pontual, assim como entre nós também é pontual. Por isso que eu estou falando, isso é algo que cada um de nós resolve com o Eterno. Porque cada um tem uma área vulnerável. Muitos, pode ser outra área, mas outro tanto pode ser na questão financeira. Então, cada um é responsável por isso. Então, queridos, só para deixar bem frisado, a partir do momento que Yeshua nos justifica, que nos habilita, não significa que nós estamos com carta branca para fazermos o que quisermos. Esse é só o primeiro passo de alguém que efetivamente quer ingressar no reino, quer fazer techuvá. Fazer techuvá é isso, é um processo. Não é um ato único. O que o Ocidente apregou é isso, é um ato único. Eu aceito, eu quero. Bom, aceitou, festa no céu, você está perdoado dos seus pecados, e glória a Deus, e aleluia, e segue a vida. Não, techuvá é um processo. Processo, gente, é uma sucessão de atos. Processo é uma vida diária consagrada. É uma vida totalmente comparada aos padrões do Eterno. Ou seja, aquilo que eu não tinha noção que desagradava a Deus, a partir de agora, eu tendo essa noção, eu vou me readequar. Eu vou fazer agora conforme o padrão do Eterno, e não segundo os meus padrões. Então, a primeira lição e mais importante dessa paraxá, sem dúvida alguma, é a quebra da nossa vontade. Daquilo que temos o tempo inteiro, a gente quer fazer isso. Às vezes nós fazemos isso um com o outro sem perceber, no automático, porque a nossa carne é assim. A gente dá uma direção: não, eu vou fazer desse jeito. Para que direção então? Para quê? O Eterno pede assim: não, mas eu vou fazer do meu jeito. O meu jeito é melhor que o dele. Nós somos inclinados a isso. E muitas vezes, gente, não nos enganemos. Muitas vezes a nossa vontade, ela prevalece. E não permaneçamos no engano. Isso é pecado. Pecado é a transgressão da Torá, da instrução. Se a instrução é A, ela não pode ser nenhuma outra letra. Tem que ser A. E o Eterno, ele não nos dá nada dúbio. Todas as instruções são extremamente claras e simples.
E o melhor de tudo, falava hoje mais cedo, ele nos dá um modelo. Deu um modelo para Moisés. E ele nos dá um modelo de como viver, que é por meio de Yeshua. Agora, um modelo responsável. Yeshua me justificou. Ótimo. Baruch Hashem por isso. Né? Obra do Eterno. O Eterno, aprove ao Eterno que assim fosse. Então, Yeshua me justifica, me habilitando para a vida eterna, e agora eu prossigo em plena dependência e obediência, tal qual Yeshua agiu. Muito simples, gente. Muito simples. Volto a dizer, nós complicamos as coisas, porque a nossa vontade, né, a nossa carne, os nossos atributos físicos ainda gritam, né, quando qualquer coisa, de qualquer autoridade, inclusive a do Eterno, nos manda fazer algo que contraria essa própria vontade. E aqui nós não vemos, em momento algum, Moisés argumentando com o Eterno. Muito pelo contrário. Faça tudo, Moisés, conforme o modelo que eu estou te mostrando. Então, Êxodo 25, 9. No verso 40, ele repete: Moisés, observe que tudo você faça em conformidade com o modelo que te foi revelado no monte. Prestem atenção, gente, na ênfase do Eterno. Então nós temos isso no capítulo 25, verso 9, nós temos no 25, 40, nós temos em Êxodo 27, 8, farás o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. Ou seja, continue seguindo o modelo, olhe para o modelo, não perca o modelo. Atos 7, abram em Atos 7, por gentileza, verso 44, salvo engano. Atos 7, maravilhosa defesa de Estevão, um dos discursos mais lúcidos da Brit Hadashah. 7:44. 7:44. O tabernáculo do testemunho estava entre. Isso aqui é a defesa de Estevão. Estevão conta a história de todo o nosso povo aqui na defesa dele. Ele rememora aos irmãos, com os quais ele estava ali fazendo a defesa, tudo que o Eterno fez ao longo aí do tempo. E no verso 44 ele diz: o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Então, queridos, esse é o modelo. Esse é o modelo. Abram agora, por gentileza, em Colossenses. Colossenses antes de Hebreus. Antes de abrirmos o livro de Hebreus, vamos abrir em Colossenses. Capítulo 2. Gente, prestem atenção, tentem sentir essas palavras. Vejam a importância delas. Ouçam de verdade. Não vamos ler ou ouvir com ouvidos moucos, de deixar entrar e sair, não. Tentem captar a essência do que Shaul, Rachalia estava ensinando aqui. Colossenses capítulo 2.
A partir do verso 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Gente, olha o que Paulo está dizendo aqui. Então Paulo está falando assim, olha, eu quero que vocês saibam a luta que eu venho mantendo por vocês, não só por vocês, mas também pelos laodicenses, para que o coração seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Vejam, não é do conhecimento, é do entendimento. Vocês entendem o que vocês estão conhecendo? É isso que Paulo está dizendo. Então, tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem. Olha aí, quem tem convicção de entendimento, com o objetivo de compreender plenamente o mistério de Adonai. Qual é o mistério, gente? Yeshua. Para que o coração, o nosso coração, seja confortado e vinculado juntamente em amor, e que tenhamos a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreendermos, estou lendo aqui na primeira pessoa, para compreendermos plenamente o mistério de Adonai, Yeshua, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, mentirosos, sofismáticos. Então, tudo que foge a esse padrão magnífico que o Eterno estabeleceu, o mistério dele, tudo que fugir a esse mistério é sofismático, falaz, mentiroso, não provém do trono, senão das profundezas do inferno. E aí Paulo arremata, verso 5, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza na vossa fé, confiança em Yeshua. Verso 6, ora, como recebestes Yeshua Hamashia, Adon, o Senhor, senhorio, não no sentido de Deus, nada disso. Deus é apenas um, Adonai. Adonai é grande Senhor, Yeshua é Adon, é Senhor. Existe aqui uma hierarquia. Como recebestes a Yeshua Hamashia, como Adon, como Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na emuná, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Gente, isso aqui está toda a nossa vida. Se nós compreendermos isso aqui, é mais do que suficiente para uma caminhada exitosa, uma caminhada de grande júbilo na presença de Adonai. Por quê? Porque nós estaremos seguindo o nosso modelo, pois não? No judaísmo messiânico, a gente aprende a adorar o Pai, né? E começamos a distanciar um pouco do Filho, vamos distanciando, e a pouco ninguém fala mais do Filho, tudo é o Shabbat, é isso, é aquilo. E quando eu ouço essas palavras aqui, elas enchem meu coração. 2, 3, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Yeshua. E no judaísmo messiânico a gente fica ouvindo Parashá, Rabino. E estou falando por mim mesmo, estou começando por mim. E paramos de meditar nas palavras do Mashiach, nos comentários de Paulo esclarecendo o ensino de Mashiach, o ensino da lei do Pai do Mashiach, Então,
assim, a gente acaba perdendo muito, ficando numa faziez. Essa semana uma irmã virou para mim e falou assim, eu não abro mão do meu Shabbat. Ela vai saber quem é isso, que eu estou falando dela aqui. E eu fiquei meditando e falei, depois eu vou perguntar para ela, você está com foco certo? Você não pode abrir mão do Mashiach, do caminho que te leva ao Pai. Às vezes chega uma pessoa que fala assim, mas ela vai ter que trabalhar sábado. Não significando que tenha que transgredir o Shabbat. Chega uma pessoa que diz, ela vai trabalhar sábado, ela estava querendo vir. Mas ela já decidiu fazer teshuvá. Não adianta a gente ficar nas esterilidades na periferia se a gente não for para o foco. Né? Então, assim, os tesouros da sabedoria estão em Yeshua. A partir dele, nós vamos entender o real significado do Shabbat. Cada coisa que a gente faz é. Gente, por que Yeshua foi eleito, foi gerado por Deus como filho? Por quê? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Por quê? Porque ele mesmo sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Por quê? Porque ele não fazia a sua própria vontade. Tudo que ele fazia era dependente, exclusivo do Pai. Tudo. É por isso que ele é o Mashiach. Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Quando aparece, quando tem aquela visão no Monte da Transfiguração, que aparece Moisés, Elias e juntamente com Yeshua, Pedro afoitamente, Senhor, nós vamos preparar aqui 3 tendas, vamos em reverência, uma para Moisés, outra para Elias. O Eterno intervém imediatamente. Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Ouçam a instrução dele. Vocês já ouviram Moisés, vocês já ouviram Elias. Tanto Moisés quanto Elias apontam para o meu filho, ele está aqui, ouçam-no. Ouçam-no. Nada do que Yeshua ensina foge à vontade do Pai, muito pelo contrário. Se nós queremos uma vida aprovada pelo Eterno, é exatamente agindo nos padrões do Mashiach. Simples assim. Agora, por que tanta resistência ao Mashiach? Exatamente, gente, de novo, a nossa vontade. Porque Yeshua, ele vem e nos mostra quem somos. Ele nos mostra essa inclinação muito mais voltada ao que é contrário à Torá, à instrução do Pai, do que propenso a fazê-lo. Ele evidencia isso na nossa vida e isso efetivamente nos incomoda. Pois não. Me chamou muita atenção porque a gente gosta muito de teorizar, né? Eu falo por mim, é lindo, é muito agradável ficarmos entre irmãos teorizando, intelectualizando, conhecimento. Aí Yeshua veio e ele confrontou muitos religiosos, os cultos, os eruditos rabinos, porque ele veio e ensinou de forma muito prática, muito simples. Ele falou, não é isso. Eu estava com um discurso tão elevado aqui de obediência, eu ia ficar sozinha aqui. Mas agora é um negócio simples aqui que eu tenho que fazer. Então isso confronta a gente, assim, no sentido de que a gente quer essa aula aí da teoria, da intelectualidade, da profundidade, do pensamento, né? Conhecimento, gente, gnosticismo. Isso já foi criticado tanto por Yeshua quanto por Rabbeinu Shaul. Conhecimento por si só. Eu já dei o exemplo do menino, que é o exemplo mais prático e fácil de entender. E nós agimos como um menino, muitas vezes. O menino praticar um ato que todo mundo está vendo. Eu viro para o Samuel e digo, Samuel, levante-se. E o Samuel não levanta. Ele não levanta. Samuel, levante-se. E ele continua sentado. Pode ver, ele está sentado. E aí eu digo de novo, Samuel, levante-se. E aí ele levanta, mas no coração dele, ele já está contrariado com a ordem. No coração dele, ele diz para ele mesmo, eu estou de pé, mas na verdade eu estou sentado. Ou seja, ele serviu direitinho de modelo, você viu?
Verdade. Então, gente, esse é o perigo, né? Porque muitas vezes nós fazemos o que é exterior. Todo mundo está vendo que ele levantou, mas no coração dele ele estava sentado. E aí o Eterno está olhando para o coração dele, vendo que efetivamente ele não obedeceu. Para todo mundo ele obedeceu, né? Mas para o Eterno ele está reprovado. Para mim ele levantou porque o pai dele cutucou e falou, Não foi? Roxo. Para mim, daqui eu observei. O senhor não deu uma ordem, o senhor usou ele como exemplo. Claro. Na primeira vez que o senhor falou levante-se, ele preparou a ser e levantar. Não era ordem, era exemplo. Ele entendeu que era exemplo. Isso. Né? Que não era ordem. Aí a terceira vez ele levantou. Então, atentemos para o exemplo, né, como uma prática para nós. Eu entendi o que você falou. Né? Da primeira ele já levantou. Não, ele estava pronto, ele estava obediente. Né? Okay. Mas é só uma ilustração, né, para que nós compreendamos aquilo que nós fazemos muitas vezes. Não é para ele, é para nós. Isso, exatamente. Então, é o nosso relacionamento com o Eterno. Né? E Yeshua conta uma história assim, né, dos dois filhos que o pai fala assim, vai trabalhar na vinha, ele fala, ok, estou indo. Não fala, não vai. Aí o outro fala que não ia. O que falou que iria não foi, e o que falou que não iria se arrependeu e foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Então não é o que é exteriorizado, e sim o que é interiorizado. Aquele que falou que iria foi reprovado. Na hora ali o pai sentiu firmeza, né? Opa, meu filho é obediente, ele já falou que vai. Agora o outro falou que não iria. No final das contas, aconteceu exatamente o contrário. Por quê? Porque houve uma convicção de transgressão de ordem, né? de obedecer àquela ordem que era emanada pelo pai. Então, um se arrependeu e efetivamente foi. E aquele que ficava só na aparência acabou descumprindo. Então, é algo que nós precisamos atentar. Abra, por gentileza, em Hebreus 9, para que compreendamos aí a paraxá de hoje. Gente, Brit Hadashah, renovação de aliança, cumprimento da profecia de Jeremias 31, a partir do verso 31. Eis que vem dias, diz Adonai, que farei uma nova aliança. Esse farei uma nova aliança no original tem sentido de renovarei a minha aliança. Tanto é que renovarei com quem? Com a casa de Israel. Com o mesmo povo. Com o mesmo povo. Não mudou o povo. Né? Se fosse uma nova aliança, eu vou fazer uma nova aliança agora com outro povo. Não. Eu renovarei a minha aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ele não casou de novo. Isso, não conforme aquela aliança que eu fiz lá atrás. Mas agora eu vou reestruturar essa aliança. Ele renovou o casamento. Isso, foi um ato de renovação. Então no verso 9, começa assim, tradução João Ferreira de Almeida. Evandro, eu gostaria que você lesse depois só o verso 1. Aliás, leia primeiro, por gentileza, só o verso 1. Ora, a primeira aliança possuía regras relativas à adoração e um lugar sagrado aqui na terra. Ok, perfeito. Então, na verdade, é porque eu queria a tradução da primeira aliança, então está a mesma coisa. Então, João Ferreira de Almeida também está. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Então, preste atenção. Nós estamos falando de um santuário terrestre, mas que Moisés teve a visão, a revelação de um modelo que foi mostrado para ele. Se acompanha a leitura. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, aí vem a descrição do tabernáculo, tal qual está em Êxodo, a partir do capítulo 25. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o santo dos santos.
ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo... O que contém a arca da aliança, gente? Maná, Isso. Contendo o maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Verso 6. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar o serviço sagrado. Aqui vem descrevendo o que era feito no tabernáculo, no santuário. Né? Por que tudo isso foi feito lá atrás? Então aqui está explicando por quê. Conforme eu já disse, a palavra, as Santas Escrituras, elas são autoexplicativas. Nós não precisamos de argumentos externos para suprir lacunas aqui. Todas as lacunas são supridas pela própria palavra, seja na Torá, Taná ou na Brit Hadashah. E volto a dizer, nada que esteja no Taná, que esteja na Brit Hadashah, pode contrariar a Torá. Verso 7. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Ô, gente, presta atenção. E pelos pecados de ignorância. Não está falando aqui em pecados deliberados. Né? Porque muitos pensam que, uma vez, esse aqui era o dia de Yom Kippur. Nesse dia aqui, uma vez por ano, é Yom Kippur. Aí o que muitos apregoam é que todos os pecados são perdoados. Não. Os pecados individuais, aqui na época do santuário, tinha o ritual próprio. Era a obediência e instrução da terra. Cada um individualmente, né? Ninguém, o pai não paga pelo pecado do filho, nem o filho pelo do pai. Cada um é responsável pelo seu pecado. Então, individualmente confessavam, faziam o sacrifício, né? E aí sim, pecado deliberado. Agora, os pecados por ignorância eram perdoados em Yom Kippur, conforme está aqui. Querendo com isso dar a entender o Ruach HaKodesh, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Só um detalhe, gente. Historicamente, o livro de Hebreus foi escrito entre os anos 66 e 68 da nossa era. Em qual ano foi destruído o templo? Exatamente. Então aqui ainda o tabernáculo estava erigido. Querendo com isso dar a entender o Ruach HaKodesh, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isso uma parábola para a época, olha aqui, é isso uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora esse no tocante à consciência. Ô, gente, preste atenção, olha aqui, que eu estou falando do interior. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta parábola, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora os sacrifícios, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas, diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Ou seja, exteriorização, né? É a parte visível. Essa parte visível que é feita não atesta efetivamente o problema de consciência. Consciência, diga-se, interno, no coração. Né? Quando a gente fala coração, a gente está falando de mente, a gente está falando da nossa consciência, da nossa vontade. Olha o verso 11. Quando, porém, veio Yeshua como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante um maior e mais perfeito tabernáculo,
Preste atenção, gente. Não feito por mãos humanas, ou seja, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Verso 13: portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados o santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Yeshua, que pelo Espírito do Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos a Ele. Vocês não estão acompanhando, gente? Para servirmos a quem? Ao Deus vivo. Para servirmos ao Deus vivo. Por isso, verso 15, por isso é Ele o mediador. Gente, o que é o mediador? Entre mim e o Eugênio tem alguém aqui que faz a intermediação. Então existe um mediador aqui, um intermediário. Uma ponte. Alguém que faz a conexão ou a reconexão. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, ou seja, da aliança renovada, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da vida eterna aqueles que têm sido chamados, gente, acompanha a leitura. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de morte, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Ou seja, com a morte de Yeshua, agora sim, cumpriu-se todo o propósito do Eterno, com relação àquilo que estava proposto por meio dele. Porque, verso 19, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a Torá a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, com lã, tinta escarlata e sopro, e aspergiu não só sobre o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a Torá, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, presta atenção, verso 23, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, olha de onde que Moisés teve a visão do modelo. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Yeshua não entrou em santuário feito por mãos, figura do... Gente, vocês não acompanharam, é difícil. Figura do verdadeiro. Porque Yeshua não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Adonai. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar. Prestem atenção na obra magnífica. Ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Aqui não diz os pecados, aqui diz o pecado, eu vou explicar.
E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Yeshua, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. E aqui, queridos, no capítulo 10, segue também com todo o procedimento. Não vou ler para não ficar exaustivo. Mas, verso 26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. De que pecado está falando aqui? Da independência e rebelião contra Deus? Ô, gente, vocês foram testemunhos que eu falei quarta-feira lá no nosso encontro, não foi? Com relação à manifestação da Maria Augusta. Né? Ah, eu não posso falar. Queridos, uma coisa é o pecado, outra coisa são os pecados. Os pecados são decorrência do pecado maior. E o pecado esse pecado a que se refere aqui é a causa dos pecados. Nós pecamos, nós cometemos pecados por causa do pecado maior, que é a independência de Adonai. A rebelião contra Deus. Esse é o pecado. Esse é o grande pecado. Todos os outros são consequências. Então, quando fala assim, eu tenho muitos pecados, esses são os atos exteriores. Matou, roubou, adulterou, tal, esses são os pecados, transgressão da Torá. Mas por que ele faz isso? Por causa do pecado maior, que é a independência. Se ele fosse dependente do Eterno, totalmente dependente, tal qual o nosso modelo, que nos foi mostrado, que viveu no nosso meio, que nos habilitou, que nos justificou, né? Nós vamos adotar o mesmo procedimento. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou, andar em dependência, em obediência, declarar todos os dias: eu não vim fazer a minha própria vontade, eu não estou aqui para fazer a minha própria vontade, e sim a do meu Pai. É para isso que Yeshua se ofereceu por nós, para nos habilitar, não para nos isentar. Né? Cada qual continua responsável pelos seus pecados. E se ainda estão assim, é por causa da independência. Independência. Então, queridos, nós, nessa caminhada, nessa trajetória, a maior oferta que nós podemos fazer para o Eterno, né? E aliás, nós temos N orações e exemplos em toda a Escritura, né? Que o Eterno não quer sacrifícios, Ele quer obediência. Ele quer obediência, simples assim. Senhor, eu vou depender do Senhor. Não é? Qual que foi a nossa declaração por meio dos nossos pais lá no deserto? Tudo que falasse, obedeceremos. Faremos. Não, faremos primeiro. Faremos e ouviremos, depois compreenderemos. Mas primeiro faremos. Ou seja, eu estou pronto, Senhor. Eu quero obedecer. Mesmo sem entender, eu quero depender do Senhor, eu quero te obedecer, eu quero te servir. Então, queridos, a maior oferta para Adonai é exatamente essa, né? Voltarmos à nossa dependência dele, a obediência plena. É isso que efetivamente o agrada. É para isso que Yeshua nos habilita. Ele não nos habilita para continuarmos na nossa independência. Isso é uma insanidade, apregoada por uma doutrina que quer nos manter totalmente soltos, anônimos, né? Exatamente, se eu estou solto, eu vou continuar transgredindo, porque afinal de contas alguém já pagou por mim. É nisso que o nosso povo
esbarra com relação a Yeshua muitas vezes. Não é? Como pode vocês, sobretudo do movimento cristão, falar que ele já pagou tudo e que vocês não precisam fazer mais nada? Não é? Onde está a obediência à instrução do Eterno? E o próprio Yeshua, esses que se dizem seguidores de Yeshua ou de Jesus, ignoram propositalmente a própria fala dele lá em Mateus 5,17, quando ele diz: não penseis que vim abolir a Torá. Eu não vim abolir a Torá. Gente, pelo amor de Deus, se eu estou dizendo que eu não vim abolir a Torá, né, que eu vim para cumprir, eu vim para obedecer, para andar em conformidade com ela, o que eu estou comunicando para o meu público? Que é para cumprir também. Óbvio. Agora, como chegar num raciocínio inverso desse? Assim, isso contraria toda lógica interpretativa, lógica normal, quanto mais de interpretação. Então, não penseis que eu vim revogar. E ainda ele continua falando, até que os céus e a terra passem. Olha aqui, meus seguidores, enquanto tiver céu, enquanto tiver terra, nada vai passar da Torá, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, a palavra do Eterno vai permanecer até o último dia, para sempre. E ele continua: se alguém transgredir o menor dos mandamentos e ensinar a outros, não estará no reino, não será visto no reino. Já explicamos sobre isso. Agora, aquele que observar e guardar e ensinar, esse sim será chamado grande. Ora, mas como assim? Como assim o cristianismo diz? Nós não temos que fazer mais nada, tem que obedecer mandamento e tal. O que Jesus está dizendo aqui? Ou seja, essa passagem de Mateus 5, a partir do verso 17, é totalmente e propositadamente ignorada, numa cegueira espiritual avassaladora. E para esses, infelizmente, se não abrirem os olhos, o Eterno os entregará a si mesmos e nunca receberá a oferta que efetivamente o agrada. Que o Eterno tenha misericórdia de nós, que Ele nos capacite, que Ele nos mantenha nesse precioso caminho, que possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade dEle e que nos esforcemos verdadeiramente por obedecê-la. Shabbat shalom a todos.